aplicação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na comunidade, nas áreas indígenas, tem como finalidade, tem como objetivo proteger aquelas crianças e aqueles adolescentes que estão passando uma situação de risco, que estão vivenciando uma situação de risco. Todavia, é importante que haja o reconhecimento da singularidade de cada povo brasileiro, dos seus costumes, das suas práticas e da sua cultura. As crianças indígenas vivem um cenário de violação de seus direitos por terem de conviver com as ameaças aos povos indígenas. Elas vivem com culturas específicas e por terem costumes diferentes da maioria da população brasileira, elas se tornam mais vulneráveis quando há um contato intercultural, porque muitas vezes elas têm os costumes dela desrespeitados. Dessa forma, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve ser aplicado aos povos indígenas com certo cuidado, com certa atenção, porque os povos indígenas possuem formas próprias de ensinar e de proteger as suas crianças e os seus adolescentes. Além disso, em algumas situações dos povos indígenas, elas são bem diferentes daquilo que está no ECA. Em algumas comunidades indígenas, por exemplo, quando o adolescente completa 13, 14 anos, ele passa por um ritual, por uma cerimônia, na qual ele vai ser introduzido na vida adulta. Enquanto isso, o ECA considera que pessoas dessa idade são adolescentes, como está previsto lá no seu artigo 2. Bem, ainda sobre a vulnerabilidade das crianças, especialmente as indígenas, tem um caso que vale muito a pena ressaltar, que é dessa menina de 12 anos, Yanomami, onde ela estava apenas com a sua tia, outra criança de 4 anos, quando os carimbeiros eles invadiram suas terras, pegaram os três e levaram para um local ilegal, onde estuprou e matou ela, O menino eles também mataram e jogaram no rio, e a tia conseguiu escapar, não conseguiu contê-las, mas ela conseguiu escapar. Então, tudo isso porque a sua comunidade, eles estavam fora, a maioria estavam caçando. Ou seja, eles, sem o amparo da comunidade, eles são indefesos, eles não têm segurança, porque o olhar assistencial e jurídico e também de segurança em geral é muito falho nessas comunidades. Foi feito um relatório justamente por conta desse caso, que desde 2021, de 3 ataques que esses carimbeiros faziam, de 5 a 7 crianças elas morriam. Então a maioria delas estão ou sendo estupradas constantemente ou são feitos casamentos arranjados em troca de comida. Então a vulnerabilidade que elas enfrentam por conta de desnutrição ou malária é muito grande. E esse é apenas um dos casos. Sempre está tendo algum tipo de relatório, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público, mas infelizmente isso não é o bastante, justamente porque o seu ponto de segurança maior mesmo é a própria comunidade. O Manual do Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes pertencentes a povos e comunidades tradicionais foi implantado através do projeto piloto que visava o estudo do atendimento de crianças pertencentes a comunidades indígenas, ciganos, quilombolas e comunidades de terreiro, que seriam vítimas ou testemunhas de violência. Com base nessas experiências desenvolvidas por esses tribunais, houve, através do Fórum Nacional da Infância e Juventude e no acompanhamento do GT pelo CNJ, o Manual de Depoimento Especial, tendo em vista as especificidades socioculturais. O objetivo desse manual é compatibilizar o que preconiza a Lei da Escuta, Lei 13.341 de 2017, com os direitos diferenciados das comunidades tradicionais, como, por exemplo, os direitos dos indígenas. Nota-se que, além de primar pela proteção, acolhimento e privacidade do depoente pertencente a esses povos e comunidades tradicionais, o manual ele também se atenta a evitar a violência institucional, que infelizmente tem sido recorrente nos nossos tribunais, por ausência de métodos específicos para atender e para implantar para a questão da colheita do depoimento dos povos e comunidades que, de certa forma, apresentam maior
diferenciados desses polos. Há uma preocupação também em evitar a revitimização do depoente. Então, por meio dessa preocupação, há também a necessidade, a indicação de que possa haver a questão da prova emprestada, justamente para evitar que essa criança ou esse adolescente possa ser reinquirido e possa reviver todas aquelas coisas que, de certa forma, ele não deseja lembrar. Então, a importância também da ajuda de líderes de comunidades tradicionais para auxílio na resolução de conflitos, como também no seu monitoramento, a questão também da avaliação do pertencimento étnico, e nomeação de intérpretes das comunidades para a questão do idioma falado, e a questão da necessidade da avaliação do melhor lugar para que haja a colheita dessas declarações das vítimas ou testemunhas de violência. O Manual de Depoimento Especial para Crianças e Adolescentes Indígenas, junto com a Lei da Escuta Especializada, convergindo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, constituem instrumentos jurídicos que ajudam no alcance dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, que se consolidam em dispositivos constitucionais que protegem os povos indígenas diante de toda e qualquer conduta lesiva. Nesse sentido, nós podemos dizer que o depoimento especializado contribui para o atendimento humanizado, seguro e psicologicamente saudável para crianças e adolescentes. Neste ínterim, contribui para uma escuta que atenda aos costumes, línguas e crenças, lá consolidado no artigo 231 da Constituição Federal. Neste ínterim, é de suma importância que haja uma coesão jurídica entre tais diplomas legais. Olá, professor. Eu sou Caio Borges Luiz da Silva, aluno do segundo do 10º período noturno 2. Vou falar um pouco sobre as melhorias que o Manual de Depoimento Especial vem trazendo em relação ao ECA, em relação à criança e ao adolescente indígena. E dentre as melhorias, eu gostaria de destacar inicialmente a que eu achei mais interessante, porque ele veio meio que principalmente regulamentar a questão de como a criança vai ser ouvida, na forma, da metodologia dos profissionais, a capacitação dos profissionais para ouvir essa criança, onde antes a criança era utilizada não somente como um meio praticamente de produzir uma prova em relação a algo, e às vezes essa criança acabava sendo ouvida, sendo obrigada, a falar várias vezes, e correndo assim, em muitos momentos, ser obrigada, de certa forma, a reviver um momento de abuso, por exemplo, um momento traumático, e falar sobre esse assunto muitas vezes, às vezes, na maioria das vezes, para as crianças, se tornava cada vez mais difícil. Elas acabavam revivendo, muitas vezes, o abuso, e o manual vem regulamentar essa questão, regulamentar a questão principalmente também dos profissionais do direito, que vão ter contato de alguma forma com essa triagem, com esse processo, com a forma que vai ouvir, com a forma que vai tratar a criança e o adolescente. Vem proporcionar também a formulação de uma equipe adequada para que a criança seja tratada, ouvida da melhor forma e que nenhum direito venha a ser violado.